Napoleão Hill descobriu que os homens mais ricos da história não chegaram lá por inteligência ou sorte, mas por um único hábito simples que você pode começar hoje mesmo. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter nascido para o sucesso financeiro, enquanto outras lutam a vida toda apenas para sobreviver? Eu passei anos tentando entender essa diferença e a resposta que encontrei vai te surpreender completamente. Não é sobre ter nascido em família rica, não é sobre ter um QI de gênio. E definitivamente não é sobre sorte, a resposta está em algo muito mais simples e poderoso do que você imagina. Mas antes de eu revelar esse segredo, deixe eu te fazer uma pergunta que vai mudar tudo. E se eu te dissesse que você pode se tornar uma pessoa completamente diferente financeiramente em apenas 90 dias? Que em 3 meses você pode olhar no espelho e ver alguém que tem controle total sobre o dinheiro, que atrai oportunidades e que pensa como os milionários pensam? Parece impossível, então você precisa conhecer a história que vou contar. Há mais de 100 anos, um homem chamado Napoleão Hill recebeu uma missão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da América na época, fez um desafio para ele: estudar os homens mais bem-sucedidos da história e descobrir qual era o segredo por trás do sucesso deles. Hill aceitou o desafio e passou os próximos 20 anos de sua vida entrevistando mais de 500 pessoas extremamente bem-sucedidas: Thomas Edison, Henry Ford, Theodore Roosevelt, Alexander Graham Bell. Ele conversou com todos eles, analisou suas rotinas, seus hábitos, suas mentalidades e sabe o que ele descobriu. Algo que me deixou de queixo caído quando aprendi pela primeira vez. Não foi inteligência superior, não foi sorte ou oportunidades especiais, não foi nem mesmo trabalho duro. Embora isso fosse importante, o que separava essas pessoas de todas as outras era algo muito mais específico e poderoso. Era um hábito simples que todos eles praticavam religiosamente. Todos os dias, sem exceção, um ritual mental que transformava completamente a relação deles com o dinheiro e o sucesso. Esse hábito estava escondido nas páginas do livro mais famoso que ele escreveu, Pense e Enriqueça, mas aqui está o problema. A maioria das pessoas lê o livro e não entende o verdadeiro poder por trás dessa técnica. Elas acham que é apenas mais uma dica de autoajuda e acabam perdendo a oportunidade de transformar suas vidas para sempre. Eu cometi o mesmo erro no início, li o livro várias vezes. Achei interessante, mas não apliquei o método da forma correta. Continuei com os mesmos padrões financeiros de sempre, as mesmas preocupações, os mesmos limites mentais, até que um dia tudo mudou. Eu estava passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida financeira, as contas acumulando, o cartão de crédito no limite. Aquela sensação constante de que o dinheiro sempre escapava das minhas mãos como areia. Você conhece essa sensação? Foi então que decidi estudar o método de Napoleão Hill não apenas como leitor, mas como se minha vida dependesse disso, e de certa forma dependia mesmo. Comecei a pesquisar casos reais de pessoas que aplicaram essa técnica e conseguiram resultados extraordinários. Encontrei histórias incríveis de indivíduos que saíram da pobreza extrema para construir impérios financeiros, usando exatamente os mesmos princípios que Hill havia documentado. Mas ainda havia uma pergunta que me incomodava. Se esse método é tão poderoso assim, por que não funciona para todo mundo que lê o livro? A resposta me atingiu como um raio quando finalmente entendi. A maioria das pessoas trata esse hábito como se fosse um exercício mental casual. Fazem de qualquer jeito, sem compromisso real. Sem a intensidade emocional necessária, é como tentar acender uma fogueira com fósforos molhados. O segredo não está apenas em conhecer a técnica. Está em aplicá-la com a mesma intensidade e convicção que os milionários aplicavam. Está em entender que esse não é um exercício mental comum, mas uma reprogramação completa da sua mente subconsciente. Quando finalmente comecei a aplicar o método da forma correta, algo extraordinário aconteceu em poucas semanas. Comecei a notar mudanças sutis, mas poderosas na minha relação com o dinheiro. Ideias que nunca havia tido antes começaram a surgir, oportunidades que eu nem percebia antes ficaram óbvias. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu com minha confiança. Pela primeira vez na vida, eu realmente acreditava que podia alcançar meus objetivos financeiros. Não era uma esperança vaga, mas uma certeza profunda e inabalável. Agora deixe eu te explicar exatamente como esse método funciona e como você pode aplicá-lo na sua vida. O hábito que Napoleão Hill descobriu tem 3 componentes essenciais, e cada um deles é absolutamente crucial para o sucesso da técnica. O primeiro componente é a definição clara e específica do seu objetivo financeiro.
Não pode ser algo vago como quero ser rico ou quero ter mais dinheiro, tem que ser exato. Detalhado com data específica, por exemplo, em vez de dizer quero ganhar mais dinheiro. Você diria quero ter 50 mil reais na minha conta bancária até o dia 31 de dezembro deste ano. Vê a diferença. Seu subconsciente não trabalha com conceitos vagos, ele precisa de instruções claras e específicas para poder te guiar na direção certa. É como dar endereço para um motorista de aplicativo. Se você disser apenas, me leva para um lugar legal, ele não vai saber para onde ir, mas se você der o endereço exato, ele te leva direto ao destino. O segundo componente é a repetição diária desse objetivo, mas não de qualquer forma, tem que ser com emoção intensa, com convicção total, como se você já tivesse alcançado aquilo que deseja. Aqui está um detalhe que a maioria das pessoas não entende. Seu subconsciente não distingue entre realidade e imaginação vivida intensamente, quando você repete seu objetivo com emoção verdadeira. Seu cérebro começa a aceitar aquilo como realidade e trabalha para tornar isso verdade. É como quando você sonha à noite, e durante o sonho, tudo parece completamente real. Seu coração acelera, você sente medo ou alegria, seu corpo reage como se tudo fosse verdade. Esse é o poder da mente subconsciente em ação, o terceiro componente e talvez o mais importante. É a definição clara do que você vai dar em troca pelo que deseja receber, porque aqui está uma verdade fundamental que muita gente ignora. Você não pode receber algo do universo sem dar algo em troca. Os milionários que ele estudou entendiam isso perfeitamente. Eles não pediam dinheiro do nada. Eles ofereciam valor equivalente através de produtos, serviços, soluções para problemas das pessoas. Quando você combina esses três elementos e pratica diariamente com a intensidade necessária, algo mágico acontece, seu subconsciente começa a trabalhar 24 horas por dia para encontrar maneiras de alcançar seu objetivo. Você começa a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas que você não via antes, ideias começam a surgir do nada, pessoas certas aparecem na sua vida no momento certo. Não é coincidência. É seu subconsciente orquestrando tudo para te levar ao seu objetivo, mas aqui está o que eu aprendi na prática. Os primeiros 30 dias são os mais desafiadores, sua mente consciente vai tentar sabotar o processo de todas as formas possíveis. Ela vai te dizer que isso é bobagem, que não vai funcionar, que você está perdendo seu tempo. Isso acontece porque sua mente consciente está programada para manter você na zona de conforto, mesmo que essa zona seja desconfortável financeiramente. É um mecanismo de proteção primitivo que não entende que você quer crescer. Por isso é crucial ter disciplina nos primeiros 30 dias, não importa como você se sinta. Não importa se parece que não está funcionando, você tem que continuar praticando todos os dias, sem exceção. Eu me lembro de um momento específico durante minha jornada. Era o 23º dia desde que havia começado a aplicar o método de forma consistente. Eu estava começando a duvidar, pensando que talvez aquilo fosse apenas wishful thinking. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava caminhando pela rua quando encontrei um conhecido que não via há anos, durante nossa conversa casual. Ele mencionou uma oportunidade de negócio que encaixava perfeitamente com meus objetivos. Naquele momento eu entendi que o método realmente funcionava, não foi mágica. Foi meu subconsciente me guiando para estar no lugar certo, na hora certa, com a mentalidade certa para reconhecer e aproveitar a oportunidade dos 30 aos 60 dias. As coisas começam a ficar interessantes, você nota que sua relação com o dinheiro está mudando fundamentalmente. Você para de ter medo das contas, para de se sentir vítima das circunstâncias financeiras. Começa a se ver como alguém que tem controle sobre sua vida financeira. Essa mudança de identidade é o que faz toda a diferença. Porque quando você se vê como uma pessoa financeiramente bem-sucedida, você automaticamente começa a tomar decisões como uma pessoa financeiramente bem-sucedida. Você para de comprar coisas por impulso. Começa a pensar 2 vezes antes de gastar dinheiro. Busca maneiras de aumentar sua renda em vez de apenas reclamar que não tem dinheiro suficiente dos 60 aos 90 dias. Os resultados se tornam inegáveis, não apenas na sua conta bancária, mas na sua confiança, na sua postura, na forma como as pessoas te veem e interagem contigo. Você se torna magneticamente atraente para oportunidades financeiras, e eu não estou falando de misticismo aqui, estou falando de psicologia pura. Quando você acredita verdadeiramente em seus objetivos e age de acordo com essa crença, as pessoas percebem sua confiança e querem fazer negócios com você agora. Deixe eu te dar as instruções exatas de como implementar esse método na sua vida,
porque conhecimento sem aplicação não vale nada. Primeiro, você vai definir seu objetivo financeiro específico. Pegue um papel e caneta agora mesmo e escreva exatamente quanto dinheiro você quer ter e até quando. Seja específico com o valor e com a data. Segundo, escreva exatamente o que você vai oferecer em troca desse dinheiro, que produto vai criar, que serviço vai oferecer, que problema vai resolver para as pessoas. Seja detalhado e específico. Terceiro, todos os dias, de manhã quando acordar e à noite antes de dormir, você vai ler seu objetivo em voz alta com toda a emoção e convicção que conseguir. Visualize-se já tendo alcançado seu objetivo, sinta a emoção de ter conseguido. É crucial que você faça isso todos os dias, sem exceção, por pelo menos 90 dias. Não importa se você está viajando, doente, ocupado, encontre 2 minutos pela manhã e 2 à noite e faça o exercício, durante esses 90 dias. Mantenha um diário onde você vai anotar todas as oportunidades, ideias e sincronicidades que começarem a aparecer na sua vida. Você vai se surpreender com a quantidade de coisas que vão começar a acontecer, mas eu preciso te avisar sobre algo importante: nem todo mundo que começa esse processo chega até o final. Alguns desistem na primeira semana porque não veem resultados imediatos, outros param no meio do caminho porque começam a duvidar do processo. A diferença entre quem consegue e quem desiste está na compreensão de que esse é um processo de transformação profunda, não uma solução mágica instantânea. Você está literalmente reprogramando padrões mentais que foram criados ao longo de anos ou décadas. Pense assim. Se você fosse à academia pela primeira vez na vida, você não esperaria ter músculos depois de uma semana, certo? Você entenderia que precisa de constância e paciência para ver resultados. O mesmo vale para sua mente financeira. Durante esses 90 dias, você vai passar por momentos de dúvida, momentos de desânimo. Momentos em que vai querer desistir. Isso é normal e faz parte do processo. Sua mente está sendo desafiada a sair da zona de conforto. E ela vai resistir, mas se você persistir. Se você continuar aplicando o método todos os dias com disciplina e fé, eu garanto que sua vida financeira nunca mais será a mesma. Eu vi isso acontecer não apenas comigo, mas com dezenas de pessoas que decidiram aplicar esses princípios de forma consistente. Vi pessoas saírem de dívidas que pareciam impagáveis. Vi pessoas criarem negócios do zero e alcançarem liberdade financeira. Vi pessoas mudarem completamente sua relação com o dinheiro. E agora eu quero que você se torne a próxima pessoa a viver essa transformação. Mas lembre-se, conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Se você assistiu até aqui e não vai aplicar o que aprendeu, você acabou de perder uma oportunidade única de transformar sua vida. Então aqui está meu desafio para você. Comprometa-se agora mesmo a aplicar esse método pelos próximos 90 dias. Não importa se você acredita completamente ou se ainda tem dúvidas. Faça o teste, seja seu próprio laboratório. O que você tem a perder? Alguns minutos por dia durante 3 meses, e o que você tem a ganhar? Potencialmente uma vida financeira completamente transformada. A pergunta que fiz no início deste vídeo foi: e se você pudesse se tornar uma pessoa completamente diferente financeiramente em 90 dias? Agora você tem a resposta. Não apenas pode, mas vai, se aplicar consistentemente o método que Napoleão Hill descobriu estudando os homens mais bem-sucedidos da história. O segredo sempre esteve disponível para quem quisesse aplicá-lo. A diferença entre você e os milionários não é talento, sorte ou oportunidades. É simplesmente a disposição de aplicar um método comprovado com disciplina e consistência. Sua jornada de transformação financeira começa agora, em 90 dias. Você vai olhar para trás e não vai acreditar na pessoa que era antes de começar. Você vai se tornar alguém que atrai dinheiro naturalmente, que pensa como milionário, que tem controle total sobre sua vida financeira. Esse é o poder de um único hábito praticado com intensidade e consistência. Esse é o legado que Napoleão Hill deixou para o mundo. E agora esse legado está nas suas mãos. Se você vai aceitar o desafio de 90 dias, deixe nos comentários: eu aceito, e me conte qual é seu objetivo financeiro específico. Vamos criar uma comunidade de pessoas comprometidas com a transformação financeira real.